Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor de exatas e engenheiro civil, e estou aqui para te falar da decomposição de forças, para você não errar mais isso. Esse é um assunto muito importante, cai em muitas matérias da engenharia. Então vamos primeiro explicar aqui resumidamente o que seria isso, o que seria essa decomposição de forças. Então imagina que você tem aqui uma força inclinada ou um vetor inclinado, tá? Uma força F, vamos dizer assim, e aí você tem que decompor em horizontal e vertical. Então você vai decompor em Fx e Fy. Isso vai depender do ângulo da inclinação dessa força, tá? Por que a gente decompõe em Fx e Fy? Porque normalmente a gente quer fazer um somatório de forças horizontais, somatório de forças verticais, e a gente precisa saber, de uma forma mais simples, qual é a componente horizontal e qual é a componente vertical daquela força ou daquele vetor, tá? Como eu disse, essa é uma matéria que cai lá desde o primeiro ano até o último ano. No primeiro ano a gente vê normalmente isso lá na física, exemplos mais simples, com blocos, plano inclinado, ou até algumas polias, né? Exercícios desse tipo de física. E ao longo do ano você vai vendo isso em questões mais complexas na engenharia civil, como uma viga inclinada, onde você tem que calcular os esforços internos. Esse conceito de decomposição de forças, ele vai te acompanhar até o final do curso. E se você já é formado, quer fazer um concurso público, você precisa saber decomposição de forças, porque em muitas matérias isso é importante, tá? Então, vamos falar do conceito inicial, né? Como eu já disse, para decompor eu preciso de um ângulo e eu preciso da força inclinada. Então, algumas fórmulas, né? Fx igual a F vezes cosseno de θ. Ou seja, a força, a componente horizontal da força é a própria força vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo entre a força e o eixo x. Fy muda apenas de cosseno para seno. Então você vai continuar pegando força vezes, só que agora é o seno do mesmo ângulo, tá? Seno do mesmo ângulo. Tem alguns professores que apresentam outras fórmulas para outras situações. Por exemplo, Fx igual a F vezes seno de alfa. E aí, esse alfa ou seria o ângulo com a vertical, ou seria para casos como de plano inclinado. Já vou falar sobre isso. E Fy seria F vezes cosseno de alfa. Percebe aqui que inverteu as funções trigonométricas, né? E mudou também o ângulo. Mesma coisa, esse alfa aqui seria o ângulo com a vertical, ou então para planos inclinados. E aí tem professores que fazem mais confusões ainda, né? Eu não estou criticando, mas na cabeça do aluno acaba tendo mais confusão. Isso aconteceu comigo, né? Eu confundia muito. Às vezes eu pegava, não, então eu vou usar sempre cosseno, e aí para o fx eu pego o ângulo θ, e para o fy eu pego o ângulo alfa. Aí depois eu pensava, não, eu vou usar sempre o ângulo alfa. Não, depois eu vou usar sempre o ângulo... Isso me gerava muita confusão. O que eu decidi? Falei, não quero mais errar isso. E eu decidi, não vou usar mais essas duas fórmulas, vou usar sempre essas duas primeiras. E aí, o que eu digo para você? Você pega sempre o ângulo da força inclinada, tá? Ou do vetor inclinado, com o eixo x. Sempre o ângulo com o eixo x, ou seja, sempre você vai usar esse θ aqui. E aí, simples assim, você vai, para calcular o fx, você vai usar cosseno, para calcular o fy, você vai usar seno. Isso ajuda, até porque se você lembra do círculo trigonométrico, você vai lembrar que o cosseno fica na horizontal e o seno fica na vertical. Então, fica muito mais intuitivo de fazer dessa forma. E na maioria das vezes você não vai ter dificuldade nenhuma para usar essa fórmula, porque ele já vai te dar o ângulo com a horizontal, tá? Ah, mas professor, quando for uma situação diferente, quando ele não der o ângulo com a horizontal, vou apresentar aqui alguns exemplos. E eu também falei para você que com plano inclinado podia ser diferente. E alguns alunos já comentaram comigo, ah, mas essa fórmula não serve para todas as situações. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo dois exemplos para te mostrar que serve para todas as situações. Você só tem que ter um raciocínio um pouco mais aprofundado, tá? Então, eu vou mostrar o primeiro exemplo,
que seria uma exceção, tá? Normalmente é mais fácil do que isso, mas eu vou pegar um exemplo que ele é um pouco mais complexo. Que é esse exemplo aqui, ó. Ele me deu o ângulo com a vertical. Percebe que aqui seria o eixo Y e ele me deu um ângulo com a vertical. Como é que eu vou calcular o fx e o fy? Simples. Pega o ângulo aqui com a horizontal. Sempre pega o ângulo da força inclinada com o eixo x. E aí você não vai ter risco de errar, tá bom? Pelo menos eu fiz assim. E aí, isso me livrou grande preocupação, porque eu sempre ficava mudando de fórmula. Você não vai precisar mais mudar de fórmula. Pega esse ângulo aqui, ó. Se aqui é 37, quanto que falta para 90? Faltam 53 graus. Pronto. A gente vai pegar, para fx, você vai usar F é 30 newtons, vezes o cosseno de 53. O cosseno de 53 é aproximadamente 0,6, então 18 newtons. E para fy? Mesma coisa, só que em vez de cosseno você vai usar seno. Então, F vezes seno de θ vai ser 30 vezes o seno de 53. Continua pegando o ângulo entre a força e o eixo x, mesmo quando você vai fazer para fy, tá? E aí, seno é 0,8, vai dar 24 newtons, tá? Simples assim, pega sempre a força com o eixo x. Se você achou complicado ter que mudar o ângulo, o que eu quero te dizer é o seguinte, isso aqui é uma exceção. Dificilmente vão te apresentar um ângulo com a vertical. Normalmente te apresentam um ângulo com a horizontal mesmo, e aí você não precisa se preocupar, tá? O segundo exemplo, que também acaba gerando bastante confusão, é quando você tem um plano inclinado. Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu avançar que eu te mostro. Ó. Quando você tem um plano inclinado, então você tem aqui 30 graus, tá? Um exemplo, tá? Podia ser qualquer ângulo. E aí você tem um bloco que o vetor peso dele é vertical, certo? Só que o plano está inclinado e o que eu quero não é essa força na vertical. Eu preciso dessa força na direção do movimento, tá? Então, o eixo x passa a ser a direção do plano. Ou seja, eu vou ter um px aqui, podia ser fx ou px, que agora, qual que é a confusão? Agora o px está inclinado e a força original ela está na vertical. Mas lembra que a gente sempre tem que pegar o ângulo entre a força, no nosso caso a força aqui é 80 newtons, entre a força e o eixo x. Nosso eixo x agora está inclinado. Então, esse ângulo aqui ó, seria esse ângulo aqui. Percebe que é a mesma inclinação, tá? Então, se aqui tem 30 graus, aqui ó, tem 60 graus. Ou seja, a gente vai pegar o ângulo entre a força e o eixo x. Beleza? E aí fica px, ainda é p vezes cosseno de θ. Como eu disse lá na fórmula, fx é f vezes cosseno de θ, que é p. O p é 80, tá? É a original, força original, vezes eu continuo usando cosseno para x, então cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, 80 vezes meio, 40 newtons. Então, esse exemplo aqui, eu diria até que é um dos mais complexos, né? E eu estou te dizendo que ele é complexo para você ficar tranquilo que não vai ter coisa mais difícil do que isso, tá? Na decomposição de forças. Ou seja, se você sempre usar a força vezes o cosseno do ângulo entre a força e o eixo x, você vai sempre conseguir achar o resultado com facilidade. Esses dois exemplos que eu te apresentei são exemplos que demandam um pouco mais de raciocínio, porque você tem que achar um outro ângulo, mas isso é fácil, né? É só você estudar um pouco lá de ângulos complementares na trigonometria que você consegue chegar nesse resultado, tá bom? Então, um abraço, bons estudos a todos. Deixa o seu comentário aí se você quer sugerir novos assuntos, novas dúvidas. E curta esse vídeo se você gostou. Inscreva-se no canal. Um abraço, bons estudos a todos e tchau!